eu colocar aqui ele na tela para fazer a apresentação. Feito. Agora nós teremos aqui na nona semana acadêmica palestra do Gabriel Rockenbach de Almeida, que é natural de Pelotas, formado em Tecnologia e Meio Ambiente no Cefet em 2005, mestre em Ciências pelo PPGZ, na UFPEL em 2010, e desde 2013 é professor no curso técnico de Controle Ambiental no IFSU, campus Camaquã. O título da palestra que ele vai trazer aqui para a gente hoje é Construindo a Carreira do Profissional na área de Gestão Ambiental. Gabriel, prazer te ter aqui conosco nessa tarde para abrilhantar ainda mais o nosso último dia de semana acadêmica. E só um comentário rápido, que alegria, quanto tempo eu não ouvia falar em Cefet? Pois é. Para quem é de Pelotas e não sabe, Cefet, das grandes instituições que nós tínhamos, que agora é FSUL, mas o Cefet vai estar sempre morando no coração. Então tá, Igor, boa tarde, né? Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer muito o convite, né? Fico muito feliz de participar da Semana Acadêmica da Gestão, né? E eu gostaria de parabenizar vocês fizeram uma brilhante organização, estava assistindo as palestras de hoje, consegui assistir, e é fantástico, né? Acho que é uma responsabilidade muito grande, né? Venho aqui humildemente tentar também colaborar com alguma experiência, né? Mas muito bom nas falas do pessoal ali, né? Que trabalha como gestor ambiental, né? Então vai ser bem. Espero que eu possa ainda contribuir com alguma informação a mais que possa auxiliar o pessoal, né, que está se formando e está tentando ingressar nessa carreira aí da área ambiental. Fico muito feliz. Com certeza, Gabriel. Eu vou deixar então aqui a tua apresentação agora, rolando, tá? O Roberto aí vai nos auxiliar a passar teu material. Tu só vai dizendo, passa e ele vai trocando ali os slides. E eu retorno no fim, agora tu fica sozinho com o teu material para a gente bater um papo e eu te repassar algumas perguntas, tá, Gabriel? Tranquilo. Obrigado, Igor. Bom, pessoal, então, boa tarde a todos, né? É uma satisfação, como eu estava falando, muito grande participar desse momento, né, de semana acadêmica. Eu acho que é uma coisa muito importante, né? Eu acho que vocês devem ser muito gratos aos colegas que organizaram, né? E tenho certeza que é sempre um momento muito, muito proveitoso, muito importante para quem está ainda cursando, né, a graduação, né, está obtendo a sua formação, né? Vocês vão perceber que alguns eventos, alguns fatos, eles marcam, né, na nossa trajetória e refletem depois no futuro as nossas escolhas ou os nossos caminhos que a gente vai traçar, né? Então, fantástico a apresentação. Pode passar, por favor, o slide. Então, eu vou colocar para vocês aqui a minha formação, né, e a minha experiência, resumidamente, né? Eu sou tecnólogo em controle ambiental, né? Na época, quando me formei, o curso ele tinha essa nomenclatura com ênfase em era tecnólogo tecnólogo ambiental com ênfase em controle ambiental, né? Então nós tínhamos era o Cefet, como o Igor falou, né? Ele estava era novo, né? Nós tínhamos a escola técnica, que é a mesma instituição, ela só mudou, né? Se transformou, né? Para a Cefet RS e hoje ela vem a ser o IFSU, né? Eu me formei em 2005, né? Hoje, me lembro da semana acadêmica, né, que nós tínhamos lá na época, né? Ajudei a organizar, né? Já tinha conversado com alguns de vocês em disciplina, né? Convite da professora Fernanda. E então, não vou detalhar hoje essa trajetória pessoal minha, né? Mas só para ilustrar aqui, né? Eu fiz mestrado na zootecnia, trabalhei com resíduos da produção animal, em 2010 que eu me formei. Depois eu fui professor substituto e hoje no Campus Pelotas e hoje sou professor efetivo no curso de técnico em controle ambiental, técnico de nível médio, técnico integrado, desde 2014. Então vejam, eu não sou um gestor ambiental, né? Hoje eu não me enxergo como um gestor ambiental, como um tecnólogo atuante no mercado, né, na área ambiental. Eu sou um docente, um professor, né, da área ambiental, né? Então, a minha trajetória, a minha experiência pessoal, né, ela seguiu um outro caminho que não o da prática, né, na área
de consultoria ou de empresa na área ambiental. E que é uma possibilidade também, atuar como docente da área, né? Pode passar, então, por favor. Então, o que eu venho trazer aqui para vocês? Uma fala, né, mas não tão ligada, apesar do título, né, como construir uma carreira na área de gestão ambiental, ela pode se aplicar, né, a todas as áreas, né? Como construir uma carreira profissional, né? Pensando como, né, como docente, né, quando me convidaram para fazer essa fala, né, me solicitaram um gestor ambiental na prática, né? É uma prática, porque eu me formei também em gestão ambiental, em controle ambiental, mas como docente penso, né, por que eu posso colaborar, né, com quem deve observar na construção de uma carreira profissional, né? Então, pode passar, por favor. Então, o que eu vou convidar vocês? A gente filosofar sobre, né? Vamos questionar, vamos pensar do porquê, vamos entender esse processo, né? Vou tentar auxiliar, né? Eu não sou um psicólogo, né? Não sou formado em administração também, né? Tudo que eu vou trazer para vocês é fruto do que da minha experiência, da minha análise, né? E que eu vou compartilhar com vocês, né? Filosoficamente, né? Então, por favor, pode passar. Então, o que seria uma carreira profissional? Né? Estou me formando, né? E eu vou iniciar a trabalhar na área, vou me tornar um profissional. Quando a gente aplica os conhecimentos que a gente adquire, né, numa formação, num processo formativo, né, e vou trabalhar, né, com o objetivo de ter um retorno, um ganho financeiro, né, de forma profissional. Então, a carreira profissional, ela começa depois da formação. É essa definição que se tem, né, na maioria dos, quando a gente busca num Google da vida, ou um livro se fala, né? Mas será que é só depois de formado que a nossa carreira profissional ela inicia, né? Ou será que a minha carreira profissional vai depender somente, né, depois de formado? Antes da formação não implica, não interfere em nada? Vamos tentar pensar, né, ao longo da apresentação nessas questões. Pode passar. Então, a gente inicia, né, a formação, né, e ela tem, cada um vai ter uma formação, mesmo que a gente faça a mesma graduação, a gente tem ensino fundamental, ensino médio, às vezes faz um técnico, né, eu não coloquei ali, né, porque não era da área, mas eu, por acaso, fiz desenho industrial, né, isso, claro, que me traz uma experiência, algum conhecimento, né. Então, a gente faz lá o fundamental, o ensino médio, a graduação, né? Pós-graduação, né? E a gente adquire ali conhecimentos que a gente vai aplicar na nossa carreira profissional, na nossa atuação profissional. E adquire muitas experiências, né? É uma experiência para cada um, né? Então, a gente tem que levar isso em consideração. Vamos adiante. Pode passar. Depois, então, né, a gente vai aplicar isso, vai para o trabalho. Né? No trabalho, a gente tem o estágio, né? De repente, a gente pode ter um emprego, pode ter uma empresa própria. Vocês viram ali a experiência, a trajetória dos colegas, né? Com consultorias, empresas de consultoria. Né? Pode ser uma área, um emprego, de repente, um emprego público, num órgão de fiscalização, num órgão ambiental, né? Ou até mesmo eu também sou um servidor público na área de docência, né? Ou seja, é o trabalho. Quando eu trabalho com as questões, né, que eu aprendi na minha formação, né? Eu estou aplicando esses conhecimentos. Né? Então, eu estou trabalhando. Vamos adiante. Então, tudo isso, toda essa experiência de trabalho, essa aplicação, né, ela vai formar uma trajetória, né, que compõe a nossa carreira profissional, certo? Então, essa trajetória eu abarco a nossa formação, porque a gente também trabalha, enquanto tem aquela questão, né? O que tu faz? Só estuda, né? Não trabalha? A gente está trabalhando, a gente está aprendendo, tá executando atividades, né? Que contribuem para a nossa carreira profissional, né? Quando a gente está executando trabalhos em aula, ou a gente está participando de eventos, né? Tudo isso está contribuindo de alguma maneira. Então, vamos adiante. E tudo isso, então, depende do quê? Né? A gente quer o quê? A gente quer uma carreira profissional
que seja proveitosa, de sucesso, né? Que a gente consiga se inserir no mercado de trabalho, que consiga algum retorno financeiro, né? Uns mais ambiciosos, outros menos, né? Uns com mais importância a questão financeira, outros menos, cada um vai ter um pensamento, né? Isso tudo depende das nossas escolhas, né? Se a gente seguir um modelo, existe um padrão, né? Vai dar tudo certo sempre, né? Vocês já viram ali nas outras palestras os relatos, né, dos colegas, né, que estão inseridos, estão trabalhando, né? Isso tudo dependeu única e exclusivamente de uma escolha correta, no momento correto, né? Eu acredito que sim, né? Mas é só as minhas escolhas, né? Às vezes a gente não escolhe, né? Fatores interferentes, quais fatores que podem interferir, né? Além da formação e da nossa experiência no trabalho, né? Então esse questionamento que eu trago, né? Para a gente poder ter um início, né? Um momento, né? De inserção no mercado de trabalho e minimizar o sofrimento, às vezes, né, as angústias, né, os medos, né? Então, vamos pensar sobre isso. Pode passar o próximo slide. Tudo isso que eu falei, né, a questão da formação, da experiência, ela está inserida na nossa vida, numa vida pessoal, que é a única de cada um, né? Então, o que tem, né, nessa vida, e essa vida pessoal também, ela é uma vida coletiva, a gente não vive sozinho, né? Mas o que tem para contribuir, para afetar a nossa carreira profissional? Pode passar. Ali eu coloquei algumas coisas que a gente pode pensar, né, filosoficamente sobre isso, né? Mas poderiam ser muitas mais, né? A questão da família, amigos, as relações, nossos amores, né? As nossas motivações, objetivos, os anseios, as crenças, tudo isso vai refletir, né? A gente se forma, de repente, eu casei, né? Aí eu arrumei um emprego distante, né? Ou uma oportunidade está muito distante do local onde eu estou morando, né? E aí vai levar família? Vou me mudar, né? Isso vai interferir na minha carreira profissional, de repente, né? De repente vai se tornar uma oportunidade, de repente vou ter uma opção lá que eu não vou querer ir, né? Temos que perceber isso, né? Problemas, dúvidas, erros, equívocos, né? Isso acontece, né? Faz parte, né? Às vezes a gente está tanto no processo lá de formação, quanto no processo da experiência de trabalho, né? A gente pode cometer erros, né? Podem surgir problemas, né? Pode ter dúvidas, né? Tudo isso vai interferir na nossa carreira profissional, né? E vai interferir também os medos, as inseguranças, as dificuldades, obstáculos, como a gente vai lidar com isso, né? A questão da carreira profissional, ela está muito relacionada, né, ao nosso comportamento frente a essas questões, né? Se eu vou escolher o quê? Eu vou escolher resolver, né, essas questões e seguir adiante, né, e superar as minhas dificuldades, aprender, né, aplicar meus conhecimentos de uma maneira tranquila que eu possa obter um sucesso, né? Coloquei ali embaixo também contexto econômico, né, o contexto político, né, interfere direto, né? A gente tem a questão financeira que a gente está buscando, né, se inserir no mercado para se estabelecer, né, e poder exercer a vida, né? Ela anterior a essa carreira profissional, ela também implica, né? Às vezes eu preciso de dinheiro para poder estudar, né? Às vezes eu preciso de dinheiro para poder fazer uma inscrição ou para poder iniciar algum processo, né? Então, às vezes, a gente emperra em algumas questões nesse sentido. Contexto econômico do país também, né? Contexto político do país, né? A gente trabalha com a questão ambiental, né? A gente luta pelo quê? Para que a gente tenha leis, né? Leis criteriosas, corretas, né? E que elas sejam aplicadas, né? E muitas vezes elas dependem de uma instância governamental temporária, né? Eu não vou entrar aqui em detalhes práticos, né? Mas todos acho que conseguem compreender, né? A gente precisa que toda a organização, né, que a gente tem, né, de civilização, ela funcione da maneira correta, né? E que isso às vezes não depende somente de nós, né? Depende de nós reconhecer elas, estar atento a elas, né?
e exercer, né, o nosso papel enquanto cidadão, né? Mas nem sempre a gente consegue modificá-las ou determiná-las, né, simplesmente por nossa vontade, né? Pode passar. Então, aqui nós temos, então, uma linha, uma trajetória profissional que vai ser construída ao longo do tempo e que vai ter a influência, né, de todos aqueles aspectos que eu tinha elencado, né, e muitos outros que a gente pode se perguntar, se questionar, né, e filosofar em cima, né, e acrescentar ali naquela lista, né. Então, o que se espera, né? Que a gente tenha uma trajetória tranquila, né? Que dê tudo certo, né? Que seja tudo sempre flores, como se diz, né? E será que é sempre assim? Né? Quando a gente olha um exemplo, né, de sucesso ou de uma trajetória sem contabilidade, por exemplo, né? Eu já conversei sobre a minha trajetória, né? Os meus contratempos, as minhas experiências, né? Em outro momento, né? E a gente vê um resultado final, né? Maravilhoso às vezes, outros nem tanto, depende de cada um que vai colocar o sucesso, né? O patamar, né? Que se alcançou, né? O que se define como isso, né? Mas essa trajetória é sempre assim? Vamos passar para o próximo. De repente ela pode ser uma curva, né? Ali esse gráfico, não se assustem com essa figura, né? Ela não é baseada em dados de ninguém, ela não foi feita, foi feita à mão livre, um desenho, né? Sem referência nenhuma. O que eu quero demonstrar, né, é que ela vai ter altos e baixos, ela vai fazer curvas, ela pode retornar, né? A gente tem agora um momento de pandemia, né? Quantas pessoas precisaram modificar a sua carreira profissional, né? Buscar alternativas, buscar formas de driblar uma crise, né? Então, mesmo uma carreira que deu certo, que está dando certo, né? Ela vai ter altos e baixos, né? Vai ter momentos em que você vai se sentir inseguro, vai se assustar, né? Vai ter que lidar com aquilo, vai ter que aprender a buscar, né, o conhecimento, né, uma forma de lidar com isso. Então, não existe uma linha trajetória de carreira profissional serena, né, em linha reta, ascendente, né, exponencialmente, né? Mesmo estas, elas ainda assim, quando a gente aproxima, né, a gente percebe essa oscilação, né? Isso é normal, isso é natural, não é algo para se desesperar, nem achar que está dando tudo errado. Não é assim mesmo, faz parte da vida, faz parte da trajetória profissional, né? Então pode passar. Mas mesmo assim a gente quer uma vida serena, uma vida mais calma, né? A gente não quer passar por problemas, a gente quer ter sucesso, né? Então, como é que a gente estica essa linha? Deixar que ela oscile menos, né? Como é que a gente poderia lidar com algumas questões, né? Que nos auxiliam, então, a superar, né, os obstáculos, os desafios, né? E fazer essa ascensão, né, profissional de uma maneira mais tranquila, tá? Pode passar, por favor. Então, a primeira questão que eu coloco assim, é reconhecer a nossa trajetória. Então, você tem que reconhecer a sua trajetória, né? A gente tem que entender tudo que está interferindo nessa questão, né? A gente tem que saber, né? Eu não posso olhar para um colega ou para uma outra experiência, né, e achar que ela vai ser igual, né? Eu vou chegar lá, vou fazer a mesma coisa, agora vou abrir uma empresa também de consultoria, vou ter... Eu até posso, claro que eu posso, mas assim, ela não vai ser a mesma trajetória, ela não vai ser igual. Por quê? Porque eu tenho uma vida pessoal diferente, né? Eu tenho que reconhecer isso, né? Eu tenho que definir objetivos, né? O que eu quero? O que eu estou buscando, né? Isso para tudo, né? Eu quero ter sucesso profissional, reconhecimento, quero ser uma pessoa admirada, respeitada, que me buscam pelo meu conhecimento, pela minha atuação, né? Eu quero, sei lá, trabalhar e ganhar muito dinheiro, ter uma vida tranquila. Eu quero estar no mercado, quero trabalhar, né?
eu preciso me enxergar num futuro de alguma forma, né? Se for na área de gestão ambiental, trabalhando, né, na área, eu tenho que me visualizar nisso, eu tenho que ter isso em mente, né? Porque automaticamente todo o resto, todas as nossas, o nosso comportamento frente a todas as situações que vão vir, elas vão ser em prol desse objetivo, né? Eu gosto muito daquele livro, O Segredo, né? O Segredo, ele trabalha com isso. Vou entrar aqui, fazer um parênteses, né, que é uma experiência minha. A gente tem que mentalizar, pensar, ter claro o que a gente deseja, né? Aí o universo conspira a nosso favor, né? Claro que não existe mágica, né? Por que ele conspira? Somos nós mesmos. A gente atua, a gente caminha, a gente trabalha e vai chegar lá, né? Se a gente é pessimista, achar que não vai dar certo, não, aquilo lá não é para mim, aquilo lá é impossível, da mesma forma eu estou me limitando. Então eu não vou gastar energia em algo que eu não acredito, né? Então a gente tem que ter esses objetivos, tem que ter um pensar, né, sobre, né? Tem que saber ser flexível. Às vezes a gente tem fatores que interferem, a gente tem que fazer modificações, mudar, né? Porque aquela curva é variante, né? Então eu tenho que saber ser resiliente, né? Pensar, repensar, né? Buscar alternativas. Tem que ter uma certa flexibilidade, né? Às vezes não é como a gente imagina, né? E claro, como é que a gente vai também aprendendo a ser assim, conforme a gente vai amadurecendo, né? A gente tem lá no período da formação, né? E vamos botar bem para trás, quando a gente é criança, né? A gente está na escola, a gente vê filmes, a gente vê TV, a gente vê as redes sociais hoje em dia, né? E a gente imagina, né, cada profissional atuando de uma maneira, né, ou uma vida daquela maneira, a gente vai criando, né, as nossas expectativas, né? E a gente tem que se adequar à expectativa à nossa realidade e criar a nossa realidade para que ela seja cada vez mais expandida, né, para as nossas expectativas, né? Nunca abandonar os nossos princípios, né? O que significa os nossos princípios, né? Não adianta também eu pensar, eu quero ser rico, quero ser profissional e eu vou passar por cima de tudo e qualquer coisa e qualquer um que seja, né, para chegar lá. E não adianta. Eu tenho que ter um princípio, eu tenho que ser profissional, né? Eu falo mais adiante nos próximos slides sobre essa questão. Isso é muito importante. A gente tem que ter um princípio, uma forma de conduta, né? Que é importante. A gente não pode perder a nossa identidade, né? Então, por isso que muitas vezes as empresas falam, tem que ter um perfil, né? Não é que aquela pessoa não sabe, né? Aquela pessoa não presta para a minha empresa, ela não tem perfil adequado, né? A gente também tem um perfil, né? Baseado nas nossas experiências e nossos princípios, não que sejam princípios negativos, né? Não sei se vocês estão conseguindo me compreender nessa questão, mas a gente não pode abandonar a nossa identidade, ela vai seguir, né? Acrescentando. A gente tem que estar atento às oportunidades e às possibilidades. Esse acho que é o ponto-chave, quase, né? Quando a gente se forma, vai procurar emprego, né? A gente tem que conhecer esse cenário, né? Como é importante. Ajuda muito a identificar as oportunidades e as possibilidades de atuação, né? Seja numa iniciativa privada ou na esfera pública, né? E quando eu não tenho nada de possibilidade palpável, imediata, eu tenho que criar essa possibilidade. Eu tenho que ir em busca, eu tenho que ir atrás, né? Eu tenho que me motivar, eu tenho que verificar toda aquela minha bagagem pessoal, organizar ela, né? E ir atrás, porque eu tenho um objetivo, eu tenho uma imagem, né? Um foco de alguma coisa que eu quero chegar em algum lugar, né? Pode passar. Então, é muito importante aqui, ó, manter uma formação contínua, né? A gente trabalha, né? A gente estuda, né? E a gente vê muita teoria, né? A gente já sabe disso, quando a gente vai fixar ela e aprender, depois aplicando, na prática que vai consolidar o nosso conhecimento, né? E nem sempre a gente tem acesso a todas as informações, todos os contextos, né? No momento da formação inicial. Então a gente precisa buscar depois, né? Vocês viram a fala do Anderson, né? Quanto curso ele fez,
né, para auxiliar ele nas diversas áreas que ele vai atuar. É fantástico, e é isso mesmo, a gente tem que continuar estudando, né, se aperfeiçoando e buscando informações relacionadas, né, ao que for necessário, né, não só conhecimento técnico, né, aplicado, mas para que nos auxiliem a ampliar nosso conhecimento, nossos horizontes, né, e também a atualização, né. Eu, por exemplo, sou docente, eu aplico alguns conhecimentos em algumas disciplinas, né, eu tenho que também estar ligado, porque de repente eu mudo de disciplina, inicio uma pesquisa diferente, né? Eu preciso buscar aquela informação, porque muda muito, né? A questão ambiental muda muito, muitas descobertas, né, científicas, muitas legislações, né, muitas maneiras de atuar, como eu falei, a questão, vocês perceberam, né, a questão da fiscalização, né, a atuação da fiscalização, ela depende muito do cenário político atual, né, do momento, né? Então, às vezes vai ser mais intenso, às vezes menos, né? A gente tem que estar atento, né? E eu preciso estar aprendendo sempre, né? Então, gostar de estudar, né? Ela se aplica a todas as áreas, todas as carreiras, né? Não só, uma vez me disseram, tu é professor, tem que gostar de estudar, eu não dá. Mas, gente, se eu for trabalhar na área de atuar no mercado mesmo, né, de ambiental, talvez eu tenha que estudar até mais, né? Não, uma coisa não exclui a outra, né? Buscar também uma formação complementar é uma alternativa bem legal, né? Às vezes a gente está, não que seja obrigação, mas é interessante, às vezes dependendo do trabalho que se vai executar, né? Uma especialização, um mestrado, o doutorado, eles estão relacionados à pesquisa muitas vezes, né? Certamente. Então, às vezes eu posso pegar um emprego numa empresa, né, na área ambiental, que tem interesse na pesquisa, né? Então, eu posso trabalhar com pesquisa diretamente aplicada, né? A gente tem hoje mestrado profissional, né? E a área ambiental, né? Qual lugar eu vou fazer esse mestrado, em que área, né? Vejam que eu fiz em zootecnia, né? Eu trabalhei com os resíduos, né? Resíduos orgânicos, né, da produção animal, né? Trabalhei com compostagem, vermicompostagem, né? Então, antes de ter um conhecimento técnico na área, eu jamais ia imaginar, né? Pensar em zootecnia, não teria essa oportunidade de fazer um mestrado lá, mas tive, né? Às vezes a gente tem uma área lá de pesquisa também, que a gente deve buscar, conversar com os professores, conversar com os coordenadores, né? Se apresentar, eu sou formado em tal curso, né? Gostaria de trabalhar assim, né? E abrir esse leque, né? Às vezes não tem de início essa possibilidade, mas a gente pode conversar e abrir essa possibilidade, né? E sempre que a gente precisar de uma ajuda, buscar essa ajuda, né? A gente tem que ter uma boa relação com os colegas, com os professores, né? Com outras empresas, se eu sou um consultor, né? Tem que ter essa conversa, né? Fóruns, né? Seminários, congressos, quando a gente se insere, né? Vale a pena o investimento e participar, né? Agora a gente tem sempre tivemos muitos eventos, né, da área, né, ambiental e de outras áreas, mas talvez por ser live a gente está com mais acesso a eles agora. Então não se consegue tempo às vezes, né, de participar de tudo. É o bom que eles ficam gravados no YouTube, né? Antigamente isso foi um aspecto que eu achei positivo, né? A gente está com mais acesso às informações, né, do que antes da pandemia, né? Claro que nada positivo vai superar o negativo da pandemia, né? Não me entendo errado. Mas essas informações, elas estão muito mais acessíveis, né? Então, isso é importante, né? Quando tiver novamente a possibilidade de a gente estar presencialmente, né? Isso também é importante. Viajar, conhecer outros lugares, os eventos são longes, né? Compartilhar a experiência com os demais, né? O contato pessoal, ele é muito maior, né? Mas a gente tem informação aqui na internet, mas a conversa pessoal, né? A experiência pessoal é muito mais gratificante, né? E, claro, buscar ajuda em qualquer esfera. De repente, eu estou lá numa situação que eu não me inseri, sei lá, deprimido, qualquer coisa, até psicólogo, né?
quando a gente faz, lá no início da formação, se faz teste vocacional, né? Se aconselha muito fazer para os adolescentes, né? Que área seguir, né? No profissional também, né? A gente pode buscar essa ajuda também para poder auxiliar nesse psicológico. Não tem nenhuma ajuda que não seja importante, né? E não desistir nunca, né? A gente pode se modificar, pode mudar de carreira, né? De repente, ou dentro da própria área ambiental, a gente tem ela é muito ampla, não quis entrar aqui nessas questões de atribuições, né? De repente até tiveram já essa palestra, né? Mas o mercado de trabalho, a área de atuação ambiental, ela é muito grande, né? Ela é quase que infinita no universo das possibilidades que se tem, né? Ela tem evoluído muito, né? Isso é bom, então não tem por que desistir, a gente pode se modificar, né? E se adaptar, sendo flexível, mas com certeza atuando, né, buscando a inserção, certamente todos vão conseguir. Tem mercado para todo mundo. E ser profissional, né? Então, percebendo essas questões, tudo que está implicando na nossa carreira, a gente vai com maturidade, né? Eu me formei com 20 anos, né? Então isso aí eu sempre falo da maturidade, né? A gente tem um comportamento profissional, né? Não basta pegar o diploma na mão, agora eu sou um profissional e eu vou seguir atuando como profissional, né? Claro que sim, a gente atuando como profissional só se torna um profissional, mas a maturidade ela auxilia muito a perceber nessas questões, né? E aí a gente vai ser um profissional, tá? O que é fundamental num profissional? Pode passar, por favor. Trabalhar sempre com ética, gente. Vocês vão ter um juramento, né? Lá do curso, vai ter tem sempre um juramento que a gente não deve esquecer nunca. Certamente a ética está ali, né? A gente tem que trabalhar com respeito e ética, né? Isso tem que ter em mente isso sempre, né? Então a gente vai ter uma trajetória profissional, né? Em que todos vão poder dizer ali, ó, aquele cara pode contar com ele que era um cara correto, né? E a gente precisa cada vez mais pensar nisso, né? O mundo está muito exposto, né? As questões estão expostas, né? Cidadania, a gente tem que trabalhar de maneira cidadã. O que é ser cidadão, né? Quando a gente eu que sou docente, né, trabalho muito a questão dos estudantes, né, proporcionar o conhecimento técnico, né, para que possam se inserir no mercado de trabalho e exercer sua cidadania, né. A gente é cidadão, né, a gente tem direitos, a gente tem deveres, né, a gente paga impostos, a gente deve receber, né, um serviço, né, dos nossos governantes, né, e não tem nenhum problema nisso, desde que sejam todos corretos, justos, né, de uma maneira ética, né, e que nos deem esse retorno. E a gente pode cobrar isso. Então, a gente tem que estar atento a essas questões, né? A gente tem que cobrar isso, a gente tem que exercer a cidadania, não é somente lá votar, né? Mas votar, escolher os modelos que a gente, de acordo com aquilo que nós acreditamos, né? Então, tem que ter essa análise, né? Não adianta ser um profissional e não considerar essas questões, né? Eu vou acabar me atrapalhando, né? Porque muitas vezes a questão econômica, política e social me atrapalha, né? Não a mim somente, mas atrapalha a sociedade, né, em que eu estou inserido, em que eu dependo dela, eu atuo nela. Então, essa cidadania ela é muito importante, né? A gente tem que ser um profissional e exercer a nossa cidadania. Ter empatia, né? Acho que a empatia ela é muito importante também. Saber que a nossa carreira profissional ela não lida somente com nós, ela lida com os nossos clientes, né? Com os nossos colegas, amigos, com a nossa família, né? As nossas ações, né? Os nossos serviços que a gente vai prestar, né? Eles vão impactar de alguma maneira em alguém. A área ambiental, né? Acho que não é um problema, né? Entender o que significa a empatia, né? Coragem, gente, muita coragem, né? Então, se estamos inseguros, temos medo, né? Vamos dar um jeito de superá-las, vamos entender, compreender o mecanismo, que é o que vocês nessa semana acadêmica puderam compreender muito disso, né? E vamos se encorajar, né? Vamos se atirar aí no mercado, vamos batalhar a nossa carreira profissional, que é bastante tranquilo, vocês estão aptos a isso,
né? E muita dedicação, né? A gente sabendo que, reconhecendo as nossas trajetórias, reconhecendo tudo que está interferindo, né? A gente tem como entender que a meritocracia, né? Ela não é somente dependente de nós, mas ela também é referente a nós. A gente tem que se dedicar, né? Se a gente não fizer algo, né? Não for atrás de alguma coisa, essa coisa não vai vir sozinha até nós, né? Ela pode apontar uma luz lá no final do túnel, pode surgir um braço, né? Se estendido para ti, pode ter um convite lá para algo, mas se tu não aceitar, se tu não segurar na mão, se tu não ir em direção, né, também não vai acontecer nada. Então, a gente tem que fazer também, né, agir em prol disso, né. Ter muita disposição para aprender, né, relacionado com a questão do estudo, né, do aprimoramento, e ensinar também, né. A gente tem que ter uma troca, a gente tem que contribuir não só com aquele serviço que a gente está demandando ali para a sociedade, né, mas a gente tem que contribuir, aprender, né, e ensinar sempre, né, a questão da empatia, né, e ser humano, nós não somos máquinas, né, então a gente tem que trabalhar com as máquinas, a gente tem que trabalhar com os conhecimentos científicos, né, e humanos que a gente obteve, né, mas a gente é humano, então a gente tem que ter consciência disso, a gente vai falhar ou vai ter toda essa influência, né, de tudo, né, mas a gente vai superar e vai seguir adiante, né, então isso não pode ser esquecido, né. Então, assim, cada um vai ter uma carreira, uma trajetória, né, e ela vai ser única, assim, né, não tem como ser igual, né, e se a gente tiver consciência e buscar, né, tenho certeza que todo mundo vai ter um sucesso maravilhoso. Pode passar. Então, assim, eu gostaria de dar os parabéns, né, pelas trajetórias que vocês têm até aqui e as que vocês terão daqui para frente como formados, né? Parabéns à trajetória dos colegas, dos professores do curso, né? Dos meninos que apresentaram as palestras essa semana, né? São fantásticos e eu acho que cada um, né, merece parabéns, né, e sucesso. Então, muito obrigado a todos. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma. Com certeza, Gabriel. A gente que te agradece pela tua presença, pela tua disponibilidade de tempo para estar aqui conosco. E eu acho que são palavras e ensinamentos como esses que a gente esteve recebendo aqui ao longo do dia de hoje, nesse nosso último dia de semana acadêmica, que motivam mais o pessoal que está aí estudando a realmente seguir em frente, apesar das dificuldades, né? Ninguém estava preparado, ninguém esperava que a gente ia ter um ensino remoto, uma faculdade presencial se tornaria à distância. As dificuldades se apresentam todos os dias e de formas diferentes, né? A tecnologia muda e com isso mudam também as plataformas, as formas de avaliação, as formas de passar conhecimento e manter esse foco, né, na faculdade, mesmo a gente estando em casa ou às vezes fora de casa, em outros lugares, fazendo outras coisas, é muito complicado. E trajetórias de sucesso como essas de vocês, tu mesmo que é um grande professor reconhecido por todos, né? E foi difícil de te achar, assim, ó, deu muito trabalho de te encontrar, a gente queria te achar e foi difícil. A gente custou a conseguir, porque a gente sabia, vamos fazer a palestra com o Gabriel, porque, como eu falei para o Anderson, que foi o nosso primeiro palestrante hoje, a gente acompanhou aquela roda de conversa que vocês tiveram com a professora Fernanda, isso. E aquilo marcou muito o pessoal que estava ingressando na faculdade, o pessoal que estava se formando nesse formato à distância, diferente, mas ainda assim, como tu referiste na tua palestra, né, todos muito capazes, apesar das dificuldades, encontrando maneiras de se capacitar, de estar preparado para os desafios. Então, quero te agradecer pela tua disponibilidade, por tu ter aceitado estar aqui conosco na nossa semana acadêmica. E, bom, te passar agora algumas perguntas aqui, começando pela da Thaís.
Acho bem difícil abrir editais para docente aceitando a nossa formação. Você acredita que isso possa melhorar nos próximos anos? Olha, isso depende muito, né, os editais, né, dentro das universidades, né, dos institutos, né, que são públicos, né, eles dependem muito do entendimento de quem está na gestão, né, da área. A universidade, ela costuma fazer concursos, né, para docente na área da disciplina, então, ou para uma área específica, eu vou trabalhar com aquele assunto, né. Nos institutos, até então, a gente trabalha, não tem uma disciplina, né, a gente faz um concurso para uma área, né, então a gente pode atuar em várias disciplinas daquela área, né, depende muito do edital, né. O que deve se fazer sempre é se apresentar, conversar com os gestores, né, com responsáveis, né, desses cursos, né, e solicitar, né, muitas vezes um edital abre e tu percebe, tem formação nessa área, né, e tu entra com um recurso lá, faz uma solicitação, né, e às vezes os editais são retificados nesse sentido, né. A gente tem também pra, a questão para docente, a pergunta, né, da Thaís. O Isso. docente, ele tem quando a gente forma na área de gestão, né, eu, por exemplo, eu sou registrado, né, o meu conselho profissional é do CRQ, da área da Química, né, mas ele não tem inferência sobre a docência, né, ele tem a inferência sobre as minhas atribuições como tecnólogo na área ambiental, né, como é que eu vou atuar numa empresa, na indústria, o que eu posso assinar de RT, né, que serviço eu posso prestar nesse sentido, aí o CRQ vai me respaldar nesse sentido, né. Na área da docência, eu sou livre para atuar na área, né, tendo conhecimento, eu vou atuar, né, sendo da minha área, né. Então, nos editais para docente, então depende muito da gestão, né, o entendimento da gestão. E aí tu tem que ir atrás, apresentar a tua grade curricular, apresentar os teus conhecimentos, né, e convencer que entre no edital. Num concurso público para outros órgãos, por exemplo, uma FEPAM, um IBAMA, né? Às vezes eu preciso ter já uma atribuição, né? Porque eu vou executar um serviço técnico, né? Então vai depender da atribuição que eu tenho no meu conselho, né? Então, com essas atribuições, eu vou lá e coloco, para esses serviços eu posso prestar. Então, se não contemplou no edital a minha formação, deve contemplar, posso também entrar com recurso, né? Mas a gente tem que ir atrás, né? Tem que se apresentar. A questão do sou tecnólogo, né? O tecnólogo, ele tem muitos tecnólogos, né? E muitas nomenclaturas na área ambiental, né? Agora nós temos, o curso de vocês também mudou, era tecnólogo em gestão, agora é bacharel, né? Isso. Então são vários cursos com a mesma área, às vezes a mesma grade, às vezes só muda a nomenclatura, né? Controle ambiental, gestão ambiental, né? Tem uns que é tecnólogo em meio ambiente, né? Então às vezes as pessoas que estão trabalhando nessa demanda de digitais, né? Nem conhecem às vezes todos os cursos, né? Então a gente tem que às vezes buscar atrás e solicitar que se inclua. E em cima dessa pergunta, assim, da Thaís, tu acredita que nos próximos anos a gente deva ver com mais uma coisa mais comum, assim, esse curso de gestão ambiental, seja bacharelado ou técnico em outras instituições, porque acredito que além de ser um curso novo, é um curso que a gente não encontra em todos os lugares, né? Ele é um curso bem específico em algumas instituições de ensino, como a UFPEL, a URG, se não me engano, também tem. Mas o bacharelado é pouco que a gente vê. O mais comum, né, é surgir o quê? No próprio curso que a gente se formou, né? Vocês vão se formar aqui no curso de gestão ambiental da UFPEL. Quando abrir para docência, né, o concurso, espera-se, né, que contemplem os alunos formados no próprio curso, né? Esse é o mais óbvio nesse sentido, né? No entanto, podem surgir em outros locais também, mas como eu falei, a gente tem que entrar em contato, né? A questão toda também, os cursos são pensados muitas vezes, né, por uma demanda, né, de mercado, né? A questão ambiental tem uma demanda enorme, né? Apesar do que não está fácil agora, é a questão da fiscalização, a questão da aplicação da lei,
né? A questão de cobrar que a questão do desenvolvimento, né, e a conservação ande de maneira aliada, né? Se a gente não tiver uma cobrança, uma fiscalização, essa demanda de mercado ela diminui, porque não, né? Se não precisa, muitas dos empreendimentos, as empresas, elas atuam nessa questão ambiental, elas atuam em função da fiscalização, né? Porque se ela não vai atrapalhar, né, o lucro dela, não vai atrapalhar a imagem dela do público, dos consumidores com relação à área ambiental, é difícil ela ir buscar isso por si só. Claro que temos empresários, temos empresas sérias, né, com visão, né, que são aquelas empresas que se mantêm, que crescem, né, que pensam nas questões ambientais desde ontem, né, não tem dúvida, né, não só pelo marketing, mas pela sua sustentabilidade, né, são conscientes que elas precisam de recursos, né, que elas vão usar os recursos, vão devolver produtos, né, elas entendem essa questão ambiental, então, mas nem todas, né? Então, a gente precisa pensar que estes cursos, né, a gente tem os formandos, eles têm uma demanda muito grande, né? Eles têm onde trabalhar. Basta a gente organizar nossa carreira profissional, né, nossa busca para se inserir, né? E, claro, os cursos na área ambiental também podem se ampliar, né? Espera-se que sim, né? Espera-se que a gente volte a ter uma valorização da educação, da ciência, né? Que a gente volte a ter um rumo certo, né? Porque nós estamos meio desprestigiados, né? Então, eu espero que uma hora isso mude, né? Vai ter que mudar, porque senão não sei o que acontecerá com nós. Até mesmo questão de valorização e, acima disso, né, questão de despender recursos com a educação, né, e educação no que diz respeito não só à questão ambiental, mas de uma forma geral, né, toda a população. A gente tem problemas de recursos hoje para todas as instituições do país, né, vivem um momento complicado que a gente espera que passe, que nem a Covid, vai passar, Gabriel, vai passar. Tomara que a gente passe e consiga recuperar algumas coisas também. Com certeza. A pergunta do João André: qual a importância da aprovação do projeto de lei que reconhece e regulariza a profissão de gestor ambiental na criação e qualificação dos cursos de graduação e na carreira? Total, né? Muito importante. Nós temos, se vocês observarem, ainda hoje existem alguns cursos, né, que lutam por uma regulamentação da carreira profissional, né? Porque não é à toa que existe muitas vezes um conselho, né? Nós temos o conselho de medicina, né? A OAB do direito, né? O CRQ da química, que engloba muitas dessa área, né? Cada curso tem um conselho, né? Isso é importante, né? A área de gestão ambiental ela está inserida em vários, cada um trabalha uma parte, né? Vai agregando, mas seria muito importante haver um conselho de gestão ambiental, por exemplo, né? Como é que se busca isso? Através de algum deputado, né? Que proponha isso, né? Então a gente tem que ter, quando a gente fala em cidadania, a gente tem que avaliar, né? Em quem a gente vota nessas questões, né? Não só por nos ajudar num projeto ou outro, né? Ou não diretamente, mas num contexto geral, né? Tem que avaliar como é que eles atuam, né? Para a gente poder escolher da maneira. E eles têm que estar atentos, né? A atender a população. Então, acho que é muito fácil abordar um político, um deputado, né? E propor, né? Ou às vezes se candidatar, né? Tem gente que segue a carreira política, né? Não é uma impossibilidade, né? Buscar nossos direitos, exercer essa cidadania também implica nisso, né? A gente tem costuma, né, é muito comum se ter uma aversão à política. Acho que a gente não pode mais ter aversão à política, ela tem que estar em pauta, porque ela é a nossa cidadania, né, é a garantia da nossa vida, dos nossos direitos, né, tá nisso. Então, se a gente não exercer a democracia, se a gente não buscar isso, alguém faz por nós e aí acontece o que a gente está vivendo hoje, né? Exato. Tem muita informação, né, equivocada, muita gente mal intencionada, né, que se aproveita da nossa, às vezes, desatenção com esse aspecto, né, e leva o barco para um lado, né, e a gente acaba, às vezes, caindo do barco.
Então, tem que estar atento. Isso que o André colocou é muito importante, né? Buscar uma legislação, né, que fortaleça a profissão de gestor ambiental, né, da área ambiental, né? Isso tudo é muito importante. Eu vi ali nas palestras anteriores algumas perguntas relacionadas, né, ao valor, né, como cobrar, né, que é uma das angústias, uma das dúvidas muito grandes. Eu vou me inserir, né? Imagina, estou querendo começar uma consultoria, como buscar, né? O Anderson falou muito bem, e ali a Senilda diz, a gente tem que se valorizar, né? Só que, claro, quando a gente está iniciando, a gente tem medo, né? Mas se eu cobro tanto, poxa vida, ninguém me conhece, né? Então, tem que saber dosar, tem que saber, né? Mas a gente tem que se valorizar, né? A ciência, né? Vocês tiveram um conhecimento técnico, né? Apesar de que a gente abre o Google e coloca como fazer tal coisa, aparece, né? Não é em qualquer lugar que tu tem a informação correta, né? Vocês vão ser formados, graduados, né? Com curso superior, passaram um período longo estudando, né? Então, vocês vão ter um respaldo como profissional da área, né? Então, vocês têm que ter esse valor, né? Vocês vão executar um serviço, né? E às vezes esse serviço é um documento final, né? Ali uma licença. Quanta coisa acontece antes daquele documento ficar pronto? Então, vocês têm que ser valorizados, né? E uma forma também de colocar isso, né? A questão do piso salarial, né? Quando se tem uma regulamentação, tem uma profissão regulamentada, né, bem conhecida, bem estabelecida, até um piso salarial é importante às vezes, né? Porque a gente pode trabalhar numa empresa, né? E aí a empresa às vezes não quer pagar um salário legal, né? E a gente às vezes aceita porque precisa trabalhar, né? Então tudo isso a gente tem que ter uma consciência profissional, né? E uma união, né? Então é muito importante. A questão de um projeto de lei para regulamentar, né, essa profissão é muito importante. E tu acredita que aí com essa regulamentação aí, que na verdade é um projeto que a gente chegou a comentar já ao longo da semana sobre ele, que está desde 2011 tramitando, hoje está parado no Senado desde 2019, ele mudou de número e está lá, exatamente como ele começou em 2019. Eu nem sabia. E ele 2011 foi aprovado, já está tudo certo, mas está na Câmara, está no Senado já desde 2019, mudou o número já algumas vezes, se não me engano agora ele é o 2896 de 2019, mas não foi. Tu acredita que isso vai acarretar numa melhor qualificação dos cursos de graduação? Acredito que sim. Sempre há um impacto positivo, né? Eu acho que toda a lei, né? A gente tem uma em várias áreas, vários setores, né? Tem muita legislação que é uma luta, né? Uma busca para que elas existam, né? E depois é outra luta, outra busca para que elas sejam aplicadas, né? Então tudo isso é um longo processo, né? E que a gente tem que acreditar, né? Tem que lutar mesmo, valorizar que seja levado adiante, né? Eu acho que sim, sendo aprovado, com certeza algum aspecto positivo melhora, sim. Sim, esperamos. Ó. E agora, para encerrar, vamos mandar aqui os elogios do Roberto. Muito obrigado pela apresentação. O da Puma, muito interessante e válido para nós estudantes essas informações. Que bom. A Thaís, obrigado pelas dicas. Também tivemos aqui a Lisandra Costa, muito obrigado pela apresentação. O Roberto agradeceu os esclarecimentos. E o nosso amigo João, muito obrigado, excelente apresentação. Quero te agradecer de novo aqui, Gabriel, em nome de toda a coordenação do evento da Semana Acadêmica, dizer que foi um prazer te ter aqui conosco nesse período da tarde para nos dar essa aula, né, sobre a formação do gestor ambiental, né, sobre os caminhos e como seguir esses caminhos pós-curso. Trajetória pós-formação, né? A vida continua depois da faculdade, e aí esse tipo de coisa, como esse evento hoje que a gente está tendo aqui, e as palavras de todos vocês, que nos dão um norte, né, um rumo, para a gente não ficar tão apavorado assim, porque o pavor ele é o primeiro sentimento, mas te agradecer, muito obrigado, e espero que a próxima vez a gente consiga fazer isso, quem sabe até em Camaquã. A gente vai fazer uma roda de conversa aí com o pessoal do IFE. Verdade, vai ser muito legal. Lá tem a galerinha lá do
ensino técnico em controle ambiental é bem legal, adoro. Essa integração entre bacharelado e o técnico é muito, eu acho que é uma das coisas mais bacanas que a gente tem no curso, né? Essa Vamos troca fazer uma troca, sim. Vamos sim, Gabriel. Fico muito feliz obrigado. E agradeço também. Muito obrigado. Valeu, boa tarde. Boa tarde a todos.